Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Mais uma vez eu posso dizer que é uma alegria, né, poder estar aqui com os irmãos para compartilharmos da palavra do Senhor. Atenderam mais uma vez o convite do nosso pastor. E ouvindo essa canção, né, não tem como a gente ouvi-la e ficar indiferente, né? Ele me ama, Ele me ama. Que amor é esse, né? Você já parou para pensar que amor é esse? O quanto de fato é esse amor? E aí a gente lê essa canção, ouve essa canção, pensa na letra, né? Algumas coisas bem interessantes, né? Não tenho tempo para ressentimento. Mas por que não tenho tempo para ressentimento? Porque esse amor é vivo. Esse amor que me ama primeiro e que me constrange a amar também. Então quem ama realmente não pode ter tempo para ressentimento. E foi muito propício realmente esse cântico, porque tem a ver, né, com aquilo que nós vamos estar pensando nessa noite, né? Nós vamos estar pensando sobre o tema Um Caminho Sobremodo Excelente. Um caminho sobremodo excelente, baseado em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Tá? É o texto que nós vamos estar lendo. E eu convido os irmãos a nós ficarmos de pé, fazermos a leitura bíblica. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, a Deus, mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, Pai. Que possamos realmente, ó Deus, compreender, ó Deus, a grandeza do Teu amor, a grandeza desse amor. Que seja, ó Deus, Teu Santo Espírito a falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus. Pode sentar, queridos. E aí eu perguntei a vocês, né, que amor é esse, né? Que amor é esse? E a gente pode ter muitas explicações, né, ou pelo menos tentar ter, né, muitas explicações acerca desse amor, do que é esse amor. Mas como nós lemos aqui na carta de Coríntios, né, eu quero pensar que amor é esse no contexto de Coríntios, do contexto da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né, e que deve ser praticado dentro da comunidade de fé, porque era o amor que deveria ser praticado dentro daquela comunidade de fé, da igreja de Coríntios. Porque aquela igreja tinha problema. A igreja de Corinto, ela tinha problemas, como todas as igrejas têm problemas. Não existe uma igreja que não tenha um problema. Igreja perfeita, nós ainda vamos chegar até ela ainda. Não é o momento aqui ainda, né? Mas qual era de fato o problema que havia em Corinto? Se quem já leu, né, ou quem tem a curiosidade, eu aconselho que leia a carta aos Coríntios.
Aquela igreja ela tinha alguns problemas. Mas vamos lá, o principal problema dela era a falta de dons, porque Paulo diz que de fato nenhum dom faltava naquela igreja. E nós lemos isso, né, nós vamos pontuar alguns versos da carta, não vamos ler a carta toda porque não dá, mas vamos fazer um passeiozinho por ela, tá bom? 1 Coríntios 1,7 diz assim: de modo que não lhes faltava nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Era uma igreja que tinha dons. Era uma igreja... Som. Mais à frente nós vamos ver que ela tinha muitos dons, né? Então qual era o problema deles? Se eles tinham dons, eles eram uma igreja madura? Sim ou não? Não mesmo. No contexto, né, da carta, né, que Paulo escreveu, faltava de fato maturidade. Não faltava nenhum dom. Mas só que aí nós percebemos um detalhe bem interessante nos escritos de Paulo, né? Que dom e maturidade não são a mesma coisa. É possível ser maduro e ter dons, mas ter dom não é sinal de maturidade. Era exatamente o contexto que eles viviam ali. Porque, por exemplo, Paulo fala para eles, no verso 2 do capítulo 3, leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora a podeis. Leite, porque vocês são meninos, são como crianças, porque vocês não têm maturidade para receber o que eu tenho para dar para vocês. E qual é a evidência que nós podemos perceber de maturidade na igreja de Corinto? Está no contexto da própria carta. Como eu falei, nós não vamos ler a carta toda, mas vamos pontuar alguns detalhes que mostram exatamente essa questão da imaturidade da igreja. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4 da carta de 1 Coríntios, né, o tema gira em torno, nesses 4 capítulos, gira em torno de uma afirmação que é feita repetidas vezes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Isso está relatado no verso 12 do capítulo 1 e no verso 4 do capítulo 3. O que esse verso demonstra para nós? Que havia divisão na igreja. Haviam partidos na igreja. Uns que eram de um, outros que eram de outro. Isso demonstra claramente uma divisão que havia. E aí, no capítulo 1, no verso 10, Paulo vai fazer como que um apelo com relação a isso. Veja bem o que ele diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digam todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, mas antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo os conduz a esse assunto, a eles pensarem nessa divisão, né? E ele emprega a expressão rogo-vos. E acompanhado do rogo-vos, ele junta um afetuoso tratamento. Irmãos, é um tratamento afetuoso, um tratamento carinhoso. Rogo-vos, irmãos, suplico a vocês, irmãos. Ele está suplicando a eles pelo nome de Jesus que não hajam mais essas divisões. Que eles possam concordar em um mesmo pensamento. Aí a gente pensa, né? Isso é tão comum nos nossos dias, de pessoas que de fato não concordam e quantos problemas isso traz no meio da congregação. Isso traz problema até mesmo dentro das famílias, quando não há de fato uma concordância. Então, que digam todos a mesma coisa é um apelo para a concórdia, para que haja concordância, para que possam de fato se unirem no mesmo pensamento. Continuando, no capítulo 5, Paulo vai tratar acerca de quê? Imoralidade. Quem já leu o capítulo 5 deve lembrar, né, da questão do jovem que estava se deitando com a madrasta, que Paulo vai falar lá no verso 1 do capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Haviam questões imorais no meio da congregação, e isso era como que normal, que ninguém falava nada, não importava, ninguém se incomodava com isso.
E Paulo vai trabalhar no capítulo 5 exatamente sobre isso. Um outro ponto, no capítulo 6, irmãos levando irmãos à justiça. Porque olha o que diz o texto, do verso 1 ao verso 1 e verso 6 do capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. E paz, meus irmãos, hoje no nosso meio que eu digo, no meio cristão, nas igrejas, até questão relativa a ministérios são levadas à justiça hoje. Pessoas hoje estão brigando judicialmente até por conta de ministérios na igreja. Aí a gente pensa, havia isso na igreja de Corinto naquela época, mas há isso hoje em dia também. A igreja parece que ainda não aprendeu. No capítulo 7, a questão do casamento. Nós conhecemos o capítulo 7, que fala, usamos os textos para falar acerca do casamento, do matrimônio, mas a questão do casamento ali, a questão da imaturidade deles, era tão grande que até mesmo questões de fé traziam problema no casamento. Por exemplo, o camarada se convertia, a mulher largava a mulher se convertia, largava o marido. A fé estava servindo até mesmo de subterfúgio para haverem separações. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 7, verso 12 e 13. Aos outros eu mesmo digo isso, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então, a gente usa o texto para falar acerca de matrimônio, mas no contexto da carta, de fato, é alerta realmente. Alerta para os casais, porque separações acontecendo por qualquer motivo. No capítulo 8, Paulo vai tratar acerca da questão da comida consagrada aos ídolos. E aí a gente pensa assim, comida consagrada aos ídolos, É algo que a gente ouve no nosso meio já há muito tempo também. Desde pequenininho a gente ouve alguma coisa do gênero, Cícero? E aí olha o que Paulo fala, no capítulo 8, versos 8, 9 e 13. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. O contexto aqui não é o que você come, o que você deixa de comer, é o escândalo que isso traz. Comidas sacrificadas a ídolos eram comuns, eles comiam e não viam nada demais, porque de fato o comer não tem nada demais. Mas o problema é quando alguém vê e se escandaliza. Então, quando a gente anuncia, quando a gente, por exemplo, orienta nossos filhos com relação a determinadas datas festivas, determinadas coisas que são oferecidas, não é pelo fato do comer, mas é pelo fato do que aquilo representa, e que representa de fato de escândalos a outros. E isso aí independe até mesmo de ser ou não sacrificado. Tem muita coisa que nós temos de fato pensar na hora de comer e de beber. Se isso de fato não vai fazer meu irmão tropeçar, se faz, não faça. Era o problema que a igreja não tinha discernimento com relação a isso. Aquela igreja de Corinto. No capítulo 11, o capítulo 11 que nós tanto usamos para falar da ceia do Senhor, E separamos naqueles versos maravilhosos que falam realmente ao nosso coração com relação à ceia do Senhor. Mas o contexto do capítulo 11 não era somente o momento da ceia. O contexto de todo o capítulo 11 é que eles iam ceiar e cada um ceiava a sua própria ceia. Comiam, bebiam, tinha gente que ficava chapado, a verdade é essa, de tanto beber, enquanto outros não tinham o que comer. Olha o que diz no verso 20 e 21 do capítulo 11. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga.
Vamos pensar, vamos contextualizar aqui rapidinho. É como se fosse assim: quem tem mais condição, traz lá uma picanha fatiada, traz lá litros e litros de boa bebida, de bom refrigerante, né? E aquele grupo, né, dos mais abastados se reúne para comer aquilo, e os que têm menos ficam com fome. Ficam olhando os outros comerem. Assim que eles faziam. Isso não era a ceia do Senhor. E isso, de fato, é para a gente pensar. Porque o contexto do capítulo 11 fala para nós pensarmos isso. Uns têm tanto que até sobra, que até jogar fora, e outros, de fato, não têm. E, às vezes, da nossa própria congregação. De fato, esse capítulo 11 é um alerta a cada um de nós. No capítulo 12, fala sobre os dons. Mas o Espírito é o mesmo. Capítulo 12, versos 4 a 7. Vamos ler todos juntos? Está projetado? Todos juntos. Há diferentes tipos de dons. Então, há vários tipos de dons, vários dons diferentes. Cada um tem um dom diferente. E eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Não há uma pessoa que não tenha, de fato, um dom. Não existe. O que existe é aquele que ainda não se dispôs a descobrir qual é o dom. Porque, com certeza, Deus tem um dom para cada um. Cabe a você ter coragem de pedir a Ele para te mostrar qual é. E se você pedir, Ele vai te mostrar. Então, dons haviam. Dons haviam ali. E no capítulo 14, ele vai tratar inclusive sobre isso, sobre a busca desses dons. No verso 12 do capítulo 14. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Porque o objetivo do dom espiritual é esse, não é a edificação própria, não é o benefício próprio. Mas o dom que você tem que entender o seguinte: é para edificar o outro, é para edificar a igreja, é para abençoar a vida de outros. Se você recebe um dom do Senhor, você recebe esse dom para você ser bênção na vida de alguém, para você ser bênção na sua congregação. E no capítulo 14, Paulo vai falar sobre isso, da busca, que você deve sim buscar os melhores dons. Só que aí, e vocês perceberam, do 12 eu fui para o 14. Por quê? Porque o que nós lemos foi o 13. E o 13 ele está situado exatamente no meio entre as duas intenções de Paulo de falar sobre dons. Dos dons que haviam e da busca dos dons que se devem ter. E por que o capítulo 13 está estrategicamente posicionado assim? Porque, de fato, é o tema da mensagem que nós lemos, que está no capítulo 12, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Porque o caminho excelente que Paulo fala aqui não é outra coisa senão o amor, que é de fato a solução para todos os problemas da igreja. Porque a igreja pode ter todos os dons que for, mas se não tiver amor, não adianta. Se não tiver amor, ela não cresce na maturidade que precisa crescer. Porque dom não significa maturidade, como eu já falei. Porque uma igreja ela pode profetizar, ela pode falar várias línguas, ela pode curar, ela pode ter conhecimento, e isso não a impede de se dividir. Isso não impediu aquela igreja tinha todos esses dons. Falavam em línguas, curavam, profetizavam, mas mesmo assim haviam divisões, mesmo assim não havia maturidade. Se ela amar, aí ela não vai ter divisão. Esse é o ponto principal que Paulo está falando, quando ele diz que vai mostrar o caminho mais excelente, porque o amor, de fato, é que muda toda a situação, que muda toda a questão, que de fato coloca a igreja dentro do propósito que o Senhor tem para ela. Ela pode ser cheia de dons e ainda assim levar os irmãos à justiça, como nós lemos aqui. Ela pode ser cheia de dons e ainda assim cada um procurar seus próprios interesses.
não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O verso 5 do capítulo 13. Isso é muito profundo, irmãos. E aqui Paulo está fazendo de fato uma importante declaração acerca da excelência do amor. Da excelência que é de fato o amor. O amor que nós conhecemos da parte de Deus, mas que não é somente isso, não é somente você saber que Deus te ama. Você sabe que Deus te ama, mas você está disposto a retribuir esse amor? A viver esse amor? Porque eu sei que Deus me ama, mas eu vou viver no conformismo? Não, Deus me ama, está tudo certo, não preciso fazer mais nada. A Bíblia fala que nós temos que amar também. E aí, a excelência do amor, 1 Coríntios 13, no verso 8, 9 e 10. Vamos ler mais uma vez? Verso 8, 9 e 10. O amor, todos juntos. O amor nunca perece. Eu pergunto a vocês, o que esse texto está dizendo? Exatamente nesse ponto aqui. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que diante do que é perfeito, os dons vão desaparecer. Sabe por que os dons vão desaparecer? Porque tudo que nós temos hoje, nós temos em parte. Nós não temos em plenitude ainda. Nenhum dom ele é exercido com perfeição, por melhor que você seja. Nenhum dom ele é exercido em plenitude, sabe por quê? Porque os dons, eles são de Deus. É Deus quem dá. E você tem que pedir que Ele vai te dar. Mas o vaso é humano. Nós somos humanos, nós somos finitos. E diante da nossa finitude, nós nunca vamos poder alcançar a perfeição enquanto estivermos aqui. Eu não estou nem entrando assim na questão dos dons em si, de falar cada dom, porque cada um deles visa a edificação da igreja, como eu já falei, né? Mas preste atenção nisso, porque quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos em parte. Em parte nós conhecemos, nós não conhecemos plenamente ainda Deus, porque o finito não pode contemplar o infinito. E nós somos finitos. Diante da nossa finitude, nós ainda não contemplamos Deus na sua grandeza total. Porque nós somos limitados pela nossa própria condição humana, pelas nossas mazelas e pelo pecado. O que é perfeito, então, que Paulo está dizendo aqui? É quando Ele estiver entre nós novamente. Quando Ele, de fato, se manifestar entre nós novamente, aí tudo que é em parte vai passar. Aí tudo o que é em parte não vai ter mais sentido de ser. Quando Ele voltar, todos os dons vão desaparecer. Todos os dons vão desaparecer. Por exemplo, quando Ele voltar, né, e nós esperamos ansiosamente a volta do Senhor, né? Mas uma coisa assim maravilhosa, assim, fantástica, né, que vai acontecer quando Ele voltar, que a gente imagina. Cita uma aí, pelo menos. Alguém pensa em uma? Eu acho que é a mais maravilhosa de todas, mais excepcional, né? Todos iremos ressuscitar. Isso é fantástico, né? Isso daí, você para pensar nisso, é algo maravilhoso, né? Ora, os mortos ressuscitarão. Aí eu pergunto, vamos precisar ser curados de alguma coisa? Quem é cego vai ressuscitar cego? Aleijado vai ressuscitar aleijado? Câncer vai ressuscitar ainda com o câncer? Alguém vai precisar de alguma cura? Então, para que dom de cura? Não vai ter mais dom de cura, sabe por quê? Porque o que era em parte já não vai mais existir. Outra coisa, será que quando Ele vier nós vamos precisar profetizar alguma coisa? Porque quem profetiza, profetiza acerca de algo que é de ser. E nós profetizamos. Quando anunciamos a volta do Senhor, estamos profetizando que Ele vai voltar e Ele vai voltar. Mas vamos precisar profetizar alguma coisa depois que Ele vier? Não vamos mais, sabe por quê? Porque já estaremos diante da realidade que Ele já veio, que é Cristo entre nós novamente. Então acabou o dom de profecia. Aí palavra de conhecimento, que palavra de conhecimento que eu vou ter para você, meu irmão?
Se nós vamos estar diante de tudo aquilo que nós não sabemos, e tudo nos será revelado. O que nós vemos hoje por um espelho, nós vamos ver plenamente. Que palavra de conhecimento que eu vou precisar mais? Alguém mais vai precisar subir diante de um púlpito para ensinar, para pregar? Não vai mais ser necessário, irmão. Aí já estaremos diante dele, o veremos face a face. Aí uma pergunta, né? Qual o dom então que nós vamos exercer na eternidade? É exatamente aquele que Paulo fala, que é o caminho mais excelente, né? As línguas terão passado, a profecia não será mais necessária, a cura passará, a ciência passará, mas o amor permanece. Agora, sabe por que o amor permanece? Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Eu tenho amor, você tem amor, Cíntia, mas Deus é amor. É o amor vivo, verdadeiro, autêntico. Não tem como ele ser outra coisa. Ele é amor. É mais do que ter amor. E se nós estivermos nele, como ele deseja que todos nós estejamos, né? Para que todos sejam um só corpo, como ele fala, nós estaremos com todas as oportunidades nessa realidade que é amor. E se somos um só corpo, que já deveríamos já ter isso em mente hoje, eu não posso ficar conformado se parte do corpo, por exemplo, não tem o que comer, que era o que acontecia lá no momento da ceia. Eles já sabiam que eles eram um corpo, mas tem uma parte do corpo ali que está com fome, e outra parte aqui sobejando. Então, queridos, os dons são importantes, os dons são muito necessários, né? Mas vai chegar um momento que eles já não terão mais sentido. E nesse momento nós vamos nos amar com o amor que Ele nos ama. Vamos nos amar com o amor que Ele nos ama. E vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Porque é isso que Paulo fala aqui na carta. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Veja que esse texto ele é muito profundo, ele fala de plenitude. No verso 12, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Agora vemos como no espelho. De que espelho Paulo está falando? Pensa aí, de que espelho Paulo está falando? Você acha que é o espelho que você tem na sua casa? Que você vê o seu reflexo perfeitamente? Acha até cravo no cantinho assim do olho, né? Você acha que é esse espelho? O que Paulo está usando aqui para ilustrar é o espelho que existia na época, que era espelho de bronze. Já tentou olhar o seu reflexo no bronze? Você vê borrão, você vê turvo, você não vê plenamente. É disso que Paulo está falando. Você verá plenamente. Hoje você vê como um espelho, hoje você vê tudo borrado, hoje você não tem a compreensão total. O conhecerei como sou conhecido. Já parou para pensar nisso? Qual o conhecimento que nós temos de Deus hoje? Pensa aí. Que tipo de conhecimento de fato nós temos de Deus? Brennan Manning, autor da obra O Evangelho Maltrapilho, ele disse o seguinte num dos capítulos do seu livro: de que forma vivemos na presença do Deus vivo? Em assombro, maravilhados pelos rastros de Deus ao nosso redor. Porque é isso de fato que nós temos de Deus ao nosso redor. Nós não temos Deus plenamente conosco. Nós não alcançamos a plenitude de Deus. O que nós vemos e ficamos maravilhados com lampejos da glória de Deus no nosso meio. Isso já nos deixa maravilhosos. Vislumbres da sua presença no nosso meio, quanto isso nos deixa maravilhados. Imagine então quando estivermos com Ele face a face. Se não tendo ainda essa plenitude, nós já nos enchemos de espanto, de alegria, de refrigério. Imagine quando estivermos com Ele, face a face, o conhecendo plenamente como Ele nos conhece. Então, queridos, no verso 13 da carta, do capítulo 13, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor.
O maior deles, porém, é o amor. Por que o amor é maior? Deu para perceber por que o amor é maior? Porque o amor é para sempre. Porque o amor jamais acaba. Exatamente como Paulo falou. Aí nós vemos aqui nesse verso, fé. Preciso de fé hoje? Claro que preciso de fé hoje, né? A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam. A certeza das coisas que nós não vemos. Então hoje nós precisamos de fé. Para compreender, não, para sentir, né, os lampejos da presença de Deus, você precisa de fé. Sem fé você não percebe. Sem fé você não crê. Sem fé você não se aproxima dele. Mas quando aquilo que eu espero chegar, que é Cristo, quando o novo céu e a nova terra estiverem diante de mim, eu vou precisar de fé para quê mais? Se tudo já vai ter se manifestado diante de mim, a fé vai perder o sentido. A esperança, a mesma coisa, né? Você espera por aquilo que você ainda não vê, mas já não terá que esperar mais nada. Já estará diante de tudo aquilo que você esperou a sua vida toda. Mas você vai amar. Ah, isso daí você vai. Você vai amar para sempre, e é essa direção que Paulo está apontando. No todo o contexto da carta dos Coríntios, que Paulo está falando para a igreja de Corinto, que serve para nós, é que nós vamos amar e que o amor de fato é a solução para tudo. É essa a direção que Paulo nos aponta. E eu quero deixar uma dica, baseado nisso daí que Paulo apontou, né? Para você começar a fazer esse exercício a partir de agora, meu irmão. Porque quem não gosta de amar hoje vai achar um tédio a eternidade. Se você não aprender a amar hoje, talvez você vai achar um tédio. Porque você não vai fazer outra coisa a não ser amar. E mais, né? Será que vai ter lugar na eternidade ao lado de Deus quem não quer amar? Quem não se dispõe de fato a amar? Será que vai compreender a grandeza desse amor e ter um lugar realmente do lado de Deus? Porque se não amar, não vai compreender o amor de Deus, não vai compreender o sacrifício de Cristo. O que Paulo afirma aqui é que o amor é a solução para todos os problemas da igreja. Se tudo crê, tudo espera, tudo suporta, se ama, não busca seus próprios interesses, não vai fazer culto à personalidade dos apóstolos. Ah, eu sou de Paulo. Não, melhor é Apolo. Não, eu sou de Pedro. Não vai fazer culto a apóstolo nenhum, nem dos daquela época, nem dos de hoje. Você vai cultuar aquele que realmente é a essência do amor. Você vai cultuar a Deus, você vai cultuar a Jesus. Se amar, aí sim, você vai alcançar a maturidade cristã. Porque sem amor você não alcança a maturidade cristã. Você pode ter o dom que for, mas o crente maduro é aquele que ama verdadeiramente. Para irmos para a conclusão, irmãos, a carta aos Coríntios, ela é de uma atualidade, assim, de uma relevância surpreendente. Porque os problemas que nós vemos, quem leu, e eu aconselho a todos lerem, né? Os problemas que nós vemos naquela igreja ali, não são diferentes dos problemas que enfrentamos hoje, que muitos enfrentam hoje, não são. Aponta para uma realidade nossa, aponta para algo muito presente hoje nos nossos dias. E em momento nenhum, Paulo despreza os dons. Em momento nenhum, muito pelo contrário, ele até exorta que se busque realmente os melhores dons, porque eles são valorizados, eles têm a sua importância, e nós somos realmente estimulados a procurarmos os melhores, para que a igreja seja edificada, para que meu irmão seja abençoado. Porque o dom, ele chama a atenção da gente para Cristo. Ele desperta a cada um de nós a um compromisso com Ele. O dom não é para o meu engrandecimento, é para me chamar a um compromisso com Deus. Se você ainda não sabe qual é o seu, peça que Ele vai te mostrar. Pode pedir com convicção que Ele vai te mostrar. Mas sabendo que o dom não é o fim em si mesmo. O dom Ele vai te dar. Mas é para você edificar, para a glória e honra dEle. A finalidade do dom é para a honra e glória de Deus. É por isso que de todos os dons o maior e o único que vai permanecer é o amor. Por isso.
Porque o amor, ele muda a nossa vida, ele transforma realmente o nosso modo de ser, ele nos faz diferente daquilo que somos, daquilo que pensamos que somos, daquilo que achamos até que não tem mais jeito. Só o amor realmente conserta. O amor de Deus e o amor que somos capazes, dispostos a compartilhar com o outro, compartilhar com o nosso próximo. Então, queridos, vive esse dom. Comece a amar já, porque você vai usá-lo e vai senti-lo para sempre. E a minha oração, baseada de tudo que eu pude perceber, lendo a carta aos Coríntios, lendo a intenção de Paulo, é que nós devemos realmente começar o exercício do amor já, um amor autêntico, um amor verdadeiro, porque na eternidade, o que nós vamos fazer eternamente vai ser amar. Mas é muito bom se começarmos a exercitar já daqui. É muito bom amar. E a minha oração para cada um de nós é que realmente compreendamos isso e vivamos realmente esse amor. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a você, convidar você, a colocar realmente para Deus agora. Você sabe da sua vida, você sabe realmente do seu interior o quanto que de fato você tem entendido desse amor, o quanto você tem de fato se desprendido do seu eu, do seu ego, das suas próprias intenções e de fato se lançado um pouco mais na direção desse amor. Nós temos tantas oportunidades de mostrarmos isso, de praticarmos isso, das pessoas perceberem que nós temos realmente um amor para compartilhar. E às vezes as oportunidades estão tão próximas, estão assim do nosso lado e nós não percebemos. Se não percebemos é porque ainda não entendemos o que é amar com o amor de Jesus. Não entendemos ainda o que é de fato cumprir Mateus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então que você ore realmente a Deus pedindo para que esse amor nasça no teu coração. E se você já ama, se você já consegue realmente entender isso, que Deus te dê mesmo cada dia mais amor, mais desprendimento, mais vontade de amar o próximo. E eu não sei se tem